Uma vez que você tenha feito todos os acabamentos e tal, é hora de pensarmos na distribuição dos motivos. Então, assim, olha, cada pé aqui vai receber 2 flores, vai receber 4 folhas, então, as 4 folhas, e vai receber um cordão, tá? Todos estes itens foram feitos com a Clea 5, ok? Então, sem o brilho, que é justamente para eu poder quebrar um pouco a ideia do brilho da própria peça, porque ela é toda brilhosa, né? Muito bem. A distribuição disso é critério do gosto de cada um. Não tem como determinar, faça isso, não faça aquilo. O que eu sugiro para quem estiver trabalhando com anibrilho: não distribua motivos, principalmente motivos em relevo, como é o caso da flor, na parte lateral para a frente. Então, da lateral para a frente, não distribua motivos que sejam em relevo. Salvo a exceção de cordão que tem o intuito de desenho, e assim sendo, ele pode aparecer isoladamente na lateral, mas não avance na frente, ok? O grande lance desse sapato é que o detalhe, a surpresa, esteja atrás. Na frente, o enfoque é o brilho pelo brilho, é a composição dessa forragem pela forragem, pelo material usado. Agora, na parte de trás, nós quebramos esta ideia que deve ser focada na frente com um material sem brilho. Se você forrar com um material sem brilho, utilize motivos com brilho. Sempre trabalhe com as duas opções. Se você colocar motivos com brilho aqui, vai sumir, não é possível de se notar, salvo a exceção de trazê-lo muito para próximo da pessoa, mas longe não se vê, justamente porque mesclou o motivo com a forragem. De alguma forma você tem que quebrar. Forrou com cor lisa, com cor única, né? Então pode abusar das cores para o motivo. Mesclou não, forrou com brilho, trabalhe motivos em cores simples, em cores únicas, tá bom? Como que eu vou distribuir? Aqui você vai acompanhar eu começar a brincar com alguns motivos. Não vamos distribuir tudo aqui gravando, até mesmo porque o intuito é que você perceba do que se trata. Então aqui eu já vou cortar aqui um pedacinho destes fios, porque eu não preciso de tanta sobra. Eu já fiz aqui uma brincadeira de esconder um pouquinho os fios, e agora é só eu manter o fio aqui pra dentro. Mantendo pra dentro, tá tudo ok. Eu passo cola no centro, como você vê, e eu passo cola nas pétalas. É sempre importante lembrar que a gente passa cola para quem estiver trabalhando com as flores em relevo. A gente passa cola na última carreira, tá? Na anterior, você pode ou não deixar solta para dar a ideia do volume. Fica a teu critério, ok? Então eu vou distribuir desta forma, olha, eu vou pôr na lateral, vindo para trás, uma flor que não estará exatamente na parte de cima, mas também pegará a parte do salto, ó, veja, eu tô trazendo um pouquinho aqui para baixo no salto. É uma ideia de levar o desenho na continuidade do formato do sapato. Então, eu vou colando, é claro que eu vou apertar o meio, vou apertar bem as pétalas, porque elas precisam ficar muito coladas, e eu vou manter as minhas pétalas da primeira carreira, que seriam estas, né, sem colar. Depois eu vou ajeitar e vou mantê-las posicionadas no momento em que eu for passar a termolina. Então, veja aqui, ó, que nós já temos uma flor
posicionada. É interessante também você notar que não é necessário alfinete aqui, porque você já tem uma forragem, se adapta muito bem, né? Aí eu vou colocar então a folha. Se eu tenho 2 flores e 4 folhas, eu posso trabalhar 2 folhas para cada flor. Então aqui eu vou passar novamente a cola na minha folha. Você vê que eu passo de uma forma assim, eu não tô passando pouquinho, mas eu também não tô lotando de cola. Tem que ser um negócio bem legal para que você consiga reproduzir e manter a folha naquele desenho desejado. Aqui, veja, eu vou buscar entre uma pétala e outra e eu vou posicionar esta folha trazendo de baixo para cima. Então, esta ideia aqui é a que eu quero tentar manter, né, na minha peça. Lembrando que eu estou trabalhando a primeira flor, hein? Então, aqui você observa que eu vou... Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Olha só. Aqui um pouquinho mais. Vamos ver o que que nós conseguimos. Vejam, olha lá. Tá vendo aqui a situação, né? Aqui lateral, olhe. Tá? Então, essa ideia tá se formando. Mais uma folha que eu vou colocar, deixe-me cortar aqui um pedaço e aqui outro pedaço. Então, mais uma folha eu vou colocar do outro lado, vai realmente abraçar esta flor de uma maneira bem legal. Vamos aqui só distribuir mais cola, assim... pouquinho aqui no meio, não precisa ser tanto assim, mas a gente coloca no meio, seguramos. Veja só, já não vou pegar de baixo, vou pegar mais lateral, a ideia do subir, tá? Então aqui eu já estou trazendo para o corpo do meu sapato. Observe aqui, ó, sempre eu coloco entre uma pétala e outra, né? Sempre trazendo o desenho. Veja só, fica muito interessante, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais lá atrás para você ver. Olha aqui a ideia que nós conseguimos trazer com esta parte de realmente colocar motivos e de, né? Bem legal. Bom, eu ainda tenho neste sapato, não é? Uma flor, 2 folhas e o cordão. O cordão, só para que vocês entendam, embora eu não vá fazer agora, primeiro eu vou colocar todos esses motivos, eu vou puxar este cordão lateralmente. Então, por exemplo, daqui de baixo, um exemplo, tá? Daqui eu vou puxando, sempre mantendo a ordem, e aí eu vou desfilando com ele, eu vou passeando com ele, fazendo um desenho em formato até de arabesco. Então eu posso até fazer um contorno assim, eu tô tentando posicionar, porque ele se mantém no lugar, viu? Até assim, ó, alguma coisa... como nós já vimos no nosso sapato de noiva, lembra do sapato de noiva de Marcília Albino? Então, aí você vai e morrendo aqui na frente, né? Você consegue uma ideia assim, ó, né? Um arabesco, fica bem interessante. Então, assim, esta é a ideia. Uma vez que você fez todo o revestimento que você fez, o acabamento, tá tudo seco, tudo legal, você já pode encarar a colocação dos motivos. Vou fazer essa colocação, vou esperar secar e nós voltamos aqui para fazer a primeira demão da nossa termolina caseira. Volto aqui já com o sapato quase pronto. Funciona assim: se você preferir o seu sapato sem a impermeabilização e sem a envernização, ele está pronto. Aqui você tem simplesmente o fio e ele fica realmente sem nenhum tipo de proteção. Então, o cuidado com este sapato terá de ser inúmeras vezes maior do que já será envernizado, por exemplo. Aqui eu já trago uma sugestão de amarração, né? Então aqui você observa que eu trouxe para vocês a ideia de, deixa eu ver se eu consigo trazer mais aqui, a ideia de um laço, de uma fita que vai permitir que você ajuste no
tornozelo, né? Subindo o peito do pé, indo para a perna. Então você já tem aqui uma tira. Essa tira já permite um ajuste. Ficou bastante interessante a ideia, veja só, né? Olha lá, tá? Aqui, gente, tem um cordão com 100 correntinhas e foi trabalhado em ponto baixo. Então, assim, é uma opção, mas você pode trabalhar, por exemplo, um cordão com 1000 correntinhas e aí você faz aquele trançado ao redor da perna, dando um outro ar ao sapato. Aqui fica com uma coisinha mais de boneca, né? Aquela carinha de pipitui, né? Mas você pode optar por outro estilo, né? Outro visual. Você ainda pode usar fita de cetim, fica uma graça, ou então você pode utilizar o couro, né? Você pode usar a tira de couro para fazer a amarração, mas aí vai do gosto. Eu particularmente acho que com o próprio fio fica bastante interessante. Aqui eu utilizei o próprio anibrilho com agulha de 2 milímetros e trabalhei uma carreira de ponto baixo, ok? 100 correntinhas foi o bastante para eu trabalhar aqui. Se você quiser fazer um laço um pouco maior, coisa e tal, você acrescenta a quantidade de correntinhas. Mas para quem quer a execução totalmente segura, num sentido de mais zelo ainda, né? Porque aqui tá muito delicado, né? Se você raspar esse sapato em algum lugar, realmente você perde, não tem como corrigir o problema depois. Então, nós vamos trabalhar ainda a impermeabilização e também a envernização. Nesse momento, impermeabilizaremos. Nós podemos impermeabilizar só a parte de fora ou a parte de dentro também. Dica: a parte de dentro tem a ideia de ser macia. Então, neste caso, eu sugiro que, caso você resolva impermeabilizar por dentro, que você passe uma demão e que seja bem ralinha, aquela coisa que você passa e vai embora, porque do lado de fora a gente passa e deixa o fio sugar e a gente volta e a gente passa porque nós queremos proteção, mas fica a ideia, né? Você escolhe se vai impermeabilizar internamente ou não. Aqui eu não impermeabilizarei internamente, ok? Então eu só vou impermeabilizar por fora. Para impermeabilizar, nós vamos utilizar um pincel e a termolina caseira. No nosso canal, nós temos a receita da termolina caseira, tá bom? Então você corre lá, dá uma pesquisada que você encontra. Nós temos que permeabilizar com bastante cuidado essa parte dos motivos, essa parte de trás, né? Porque além de você ter a preocupação com o próprio fio que reveste o sapato, você tem que se preocupar em dar o formato correto para as suas flores, se você estiver trabalhando com as flores em relevo, como é o caso aqui. Então, este movimento, esta aparência, você tem que determinar agora, porque vai endurecer, vai enrijecer, tá? Sempre lembrando que você vai passar a termolina de uma forma bastante eficaz, desde que você consiga realmente distribuir uniformemente e deixe que o seu motivo, a sua peça, absorva por completo. Você tem que deixar absorver, tá? Não é para ficar sobrando e não é para ficar faltando, ok? Tem que deixar absorver. Como tem aqui buraquinhos, eu tenho que deixar que a termolina realmente entre nesses buraquinhos de forma que até lá dentro ele receba essa camada. Eu aqui estou removendo, mas num sentido de conseguir passar bem passadinho aqui e atrás, né? Porque senão a gente não consegue, tá? Sempre deixando ele receber bem o material, deixa receber a termolina, depois é que você vai se preocupar em verificar se tudo está totalmente
embebido ou não. Você vai observando, passa e vai observando o resultado. Num primeiro momento, você vai observar esta aparência esbranquiçada, mas lembre-se, a termolina, ela depois de sugada e depois de seca, ela fica transparente, tá? Inclusive eu recebi uma mensagem, eu não me recordo por qual canal agora, eu não sei se foi através do site, se a pessoa me escreveu um e-mail, se ela deixou um comentário nos vídeos, né, no YouTube, eu realmente agora não me recordo, mas uma pessoa mandou uma mensagem comentando que fez um revestimento no seu sapato, e se eu não estiver enganada, era azul escuro. E aí, depois que ela passou a termolina, o sapato ficou esbranquiçado. Só que ela fez a termolina, se eu não estou enganada, foi a comprada pronta. Ela não fez a termolina, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu não uso termolina industrializada, eu faço a minha, por isso que tem a receita aí para que vocês possam fazer também, mas fica ao seu critério se você vai comprar ou não. A única sugestão que eu posso te dar neste caso é que você compre de marca conhecida, de boa qualidade. Não posso te ajudar muito nesse quesito porque eu realmente não conheço, tá? Ah, tem aquela termolina leitosa, né? Gente, eu não sei se eu já usei, eu não me recordo, então eu não posso dizer serve, não serve, fica muito aí ao teu critério. O que você pode fazer para tirar dúvida é fazer uma amostra, faz um quadradinho com o fio que você vai estar usando, né? E aí deixa lá, deixa secar, deixa enrijecer. E aí você vê o resultado. É uma boa ideia, né? Dá pra gente já ter a noção do que vai acontecer com a sua peça caso você use este material, tá? Fica aí a dica para você tirar a dúvida, não correr riscos, né, gente? Porque honestamente isso daqui não é uma execução para correr risco. Você tem que ter certeza do que você está usando e fazendo, né? Faça testes antes para que você possa ter uma garantia de resultado no final, ok? Então um quadradinho com material já é realmente o bastante. Você observa então, ó, que vai ficando esbranquiçado, vai tomando uma outra cor, né, em relação ao restante, em relação ao que não recebeu a termolina ainda, né? Mas depois de seco, a coisa realmente volta ao normal. Não se esqueçam de impermeabilizar, veja bem, é aqui, ó, esta parte de cima para quem não for impermeabilizar por dentro, aquele acabamento que nós fizemos. Então a gente tem que passar com bastante cuidado e passar mesmo, mas é do lado de fora, não é do lado de dentro, porque nós não queremos, eu aqui no caso, né, não quero impermeabilizar por dentro, eu quero manter o toque macio, né? Lembrando, é um sapato para a gente usar numa ocasião especial, com todo um carinho, com todo um cuidado, né? Não é um sapato para você estar aí usando a torta direita, 3x4. Aqui é uma outra conversa, né? Mas fica a ideia para você ter um sapato bem legal, bem bonito, bem diferenciado. Acho que com certeza é tudo isso que eu falei, né? Diferentaço, fica muito legal. Bom, você tá vendo aí como é que a gente deve proceder para passar a termolina. Depois de tudo passado, depois de todos os motivos já embebidos, o sapato totalmente tendo recebido a sua camada de termolina, perceba, ó, já está bem escuro, né? Aqui, ó, tá vendo que já voltou a ficar escuro? Não está mais esbranquiçado, porque ele realmente suga, né? Uma vez que esteja tudo ok, você vai ter que deixar secar. Minha sugestão, 48 horas deixando secar. Depois disso é que nós vamos poder falar sobre envernizamento, tá? Então eu vou aqui deixar
o meu secar por 48 horas e aí é que eu volto a falar com vocês já no processo de envernizar. Tá joia, pessoal? Então tá, gente, ficamos combinadas assim. Eu vou lá terminar e já, né, assim que tiver tudo seco, tudo ok, pronto para receber a camada de verniz, é que eu volto para continuar a execução com vocês. Assim que a termolina secar nos seus pés de sapato, você tem então a peça pronta para receber a última camada, que agora se trata do verniz geral artesanal ou qualquer verniz que você tenha à sua disposição. Então aqui eu vou abrindo o meu verniz e vejam a situação, minha gente. Nós vamos trabalhar, assim como na termolina, eu trabalhei uma camada só. Aqui eu também trabalharei uma camada de verniz. Mesmo tendo um material como a termolina que enrijece, né, deixa mais duro mesmo, o sapato ainda mantém um movimento. Então veja, ó, eu ainda consigo este movimento, tá? Então nós não perdemos a maciez, digamos assim, do material e conseguimos manter o trabalho de uma forma legal. A parte interna, aqui eu não passei termolina, poderia ser passado uma camada também, sugeriria um pouco mais rala do que a externa, mas não foi passado, então internamente ele mantém a característica do fio, tá bom? Então olha lá, ó, mais do que importante, extremamente importante que esta camada seja muito bem passada e muito bem espalhada. Observe que você já vê um brilho acontecendo nesta parte em que eu estou passando. Veja só, aqui eu já tenho uma preocupação em espalhar bem o material, porque não podemos deixar nenhum pedacinho sem o verniz. Ó, então aqui você já observa que o material sendo bem espalhado, o verniz sendo bem espalhado, ele vai assumindo o formato do próprio sapato, né? Aqui deixa eu pegar um pouco mais. Muito importante, aqui no bico, ó, a gente passa bem passadinho, não só uma vez, mas passa umas 2, 3 vezes no mesmo ponto, porque a parte da frente, no meu caso aqui, eu tô trabalhando com um sapato de bico fino, né? Gente, é o lugar que você vai bater se tiver que bater, né? Então, pode acontecer. E aí, é claro que é bem interessante que esteja bem protegido. Mas isso tudo é algo que você aí vai vendo a necessidade de acordo com o formato do seu sapato. Minha gente, uma vez que você tenha passado o verniz em todo o seu sapato, é só aguardar secar 48 horas, aquela velha história que a gente já conhece, e pronto, podemos usá-lo tranquilamente. Inclusive, podemos lavá-lo. A ideia de impermeabilizar e depois envernizar é justamente que você possa ganhar a proteção para o revestimento que foi feito e que você possa dar manutenção no seu sapato e inclusive lavando, né? Sempre lembrando que se você for lavar, vamos utilizar aí esponjinha muito macia mesmo, porque se você passar uma esponja um pouco mais dura, um pouco mais rígida, é perigoso mesmo com a envernização da sua peça, você danificar, porque ainda mais aqui, que eu tenho um fio, que é o anibrilho, que é um fio de algodão e que ele possui na sua trama, né? Ele possui um fio metalizado. Se você danifica este fio, você perde o brilho. Então, realmente é legal a gente ter um pouquinho de atenção, tá? Pessoal, é isso. Eu vou terminar de envernizar, eu vou deixar secar e estaremos aí
com mais uma peça totalmente pronta, aguardando para ser usada e abalar as estruturas por onde passar. Gente, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela paciência, pela audiência. Espero contar com vocês em nossas próximas execuções. E é claro, não se esquece, tá? Vem se inscrever no nosso canal. Fica com a gente porque muitas novidades ainda virão.